Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira, e hoje a gente vai ter mais uma surpresa aqui. Estamos trazendo aí o Sargento Camargo, que tem um canal também de muito sucesso no YouTube, que chama-se Sargento Camargo, Polícia Comunitária, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da segurança pública no meio dessa pandemia, o que é ser um policial militar no Brasil, não é uma tarefa das mais fáceis. Enfim, a gente vai bater um longo bate-papo com ele aí, trazendo um pouquinho da experiência dele, um pouquinho do conhecimento que ele tem, e deixar para vocês aí, né? Muitas pessoas têm vontade de ser policial, muitas pessoas têm o sonho, né, de se tornar um membro efetivo da defesa do Estado, e é interessante conversar com quem efetivamente está lá. Vou passar aqui a bola para o meu amigo Henrique, que já é um parceiro de longa data desse canal, e logo após ele, o Sargento Camargo se apresenta e a gente começa as perguntas. Henrique, a bola está com você. Muito obrigado, boa noite a todos. Fico satisfeito e lisonjeado mais uma vez estar com o Leonardo do canal Importante é Saber, e lisonjeado também por estar com o Sargento Camargo, do canal dele, do canal do Sargento Camargo, que é muito bom, inclusive, que eu recomendo estarem aí no canal dele, para conhecer o canal dele, com um projeto muito, muito bacana que ele traz dentro do YouTube. E fico agradecido por estar participando dessa live e debater algo que realmente agregue na sociedade, algo que, porque a gente vê muito no YouTube, às vezes algo que não agrega, algo que é por marketing ou por venda, mas a gente sempre tenta qualificar do melhor ponto de vista, do melhor sentido, trazer uma coisa didática para todos que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, agradeço pela presença do Dr. Leonardo e do Sargento Camargo. Sargento, pode se apresentar. Eu quero deixar meu boa... Eu sou o Sargento Camargo, né, como foi dito. Tenho um canal no YouTube, Sargento Camargo Polícia Comunitária. Peço que vocês se inscrevam. Esse canal eu fiz para quebrar um pouco da barreira dessa comunidade com a polícia, né, para que se ouça um pouco a voz do policial militar, que é, eu acho, um segmento assim muito fechado. E quero já desejar o meu boa noite a todos os inscritos, a todos os que estão assistindo, ao Dr. Leonardo, ao Henrique pelo convite, muito honrado de estar participando com vocês e contribuindo nesse projeto que vocês têm de trazer algumas pautas, alguns temas. Beleza? Então, eu estou aqui para responder algumas questões, e aí vamos falar um pouquinho aí sobre segurança pública, né, sobre as funções do policial militar, carreira, né, enfim, as pautas aí já citadas. Henrique, quer começar? Pode ser. Sargento Camargo, vou começar falando que há 3, 4 anos atrás, talvez a gente passava por um momento que não estamos passando agora, não tão complicado e delicado como a gente está passando agora. A gente estamos vivendo essa pandemia, a maior pandemia, uma das maiores pandemias da história da humanidade, a pandemia que está levando a pior crise da história do Brasil republicano, infelizmente, de tantos mortos, que a gente está chegando a mais de 316 mil mortos. E a gente vê muitas coisas que inflaram junto com a pandemia. São as questões das coisas domésticas, os acidentes, os crimes, são até então o abuso em vários setores da sociedade, os crimes acabam aumentando por essa questão de ficar em casa, a questão de nervosismo das pessoas. E eu quero entender o lado do senhor dentro dessa pandemia. O que mudou desde o começo da pandemia, no começo do ano passado? O que mudou para a polícia? Qual foi o sentimento que a polícia está enfrentando desde o começo da pandemia dentro do âmbito do nosso país e do Estado? Então, Henrique, na verdade, essa pandemia ela começou, como você disse, uma pandemia assim que eu acredito que até uma pessoa com 100 anos de idade talvez não teria vivido um momento como esse, né? Algo novo, algo que a gente vê que até os governantes estão se debatendo para chegar a uma solução, ninguém sabe, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E nós, como policiais militares, no início, eu acho que todo mundo achou que isso aí seria algo que passaria logo, mas já está se arrastando há um tempo, né? E nós, como policiais militares, né, que somos ali a ponta da lança, ali, as pessoas que estão na rua e fazem um papel chato, na verdade, que quando tem um decreto, uma determinação, é nós que temos que ir lá e fazer aquele serviço que talvez ninguém gostaria de fazer, muitas vezes aí, porque agora se chegou numa situação que
se diminuiu o número de furtos, de roubos, de outras ocorrências, até por conta dos decretos, mas se aumentou, em contrapartida, como você já disse, violência doméstica, situações familiares, né? Você vê hoje em dia as pessoas que não estavam habituadas em ficar em casa, em ficar restrito, sem o convívio social, as pessoas elas estão tendo também assim um certo grau maior de problemas emocionais. Então tudo isso interfere na vida da sociedade e aí que entra a polícia, né? E aí que a polícia então ela está atendendo muito mais situações aí de familiares mesmo, não é situação que a gente fala assim que é um criminoso, é uma situação familiar, é um desentendimento, é uma situação de família, entendeu? Então, para nós é complicado, porque a gente sabe que, assim, tanto uma situação da fiscalização de um decreto, por exemplo, a gente tem que sempre pensar que, às vezes, como eu estava comentando com a minha esposa outro dia, a minha esposa, até certo tempo atrás, ela trabalhava ela tinha seu estabelecimento próprio, e ela trabalhava no setor de eventos. E o setor de eventos, ele morreu nesse período. Ele morreu. Foi um dos setores que, eu acho que talvez um dos mais abalados, né? Graças a Deus que eu trabalho, tenho meu salário, então... Mas eu fico me colocando no lugar das pessoas que, como ela, não teria alguém na família, que às vezes o chefe da família era aquela pessoa que levantava de manhã, tinha que vender o seu pão ali para conquistar o dinheiro para ele pagar o aluguel no final do mês, para ele levar o alimento para sua casa. Então, tudo é muito complicado, tudo muito complexo. Nessa situação de pandemia, a gente não está lidando assim com, não vou dizer que é aquele marginal, aquele criminoso. Você está lidando com situações familiares que acontecem, de uma situação que saiu do controle dentro da casa, porque às vezes o filho que era para estar indo na escola não está indo, está dentro de casa, a mulher está dentro de casa, o marido está dentro de casa, e tudo isso mudou a rotina. E tudo isso ainda, aliado a isso, tem a situação também da ansiedade, da pessoa ter medo de um futuro, de pegar esse Covid. Então, tudo isso trouxe outros problemas. E para nós é difícil, para nós é complicado, porque aí você está envolvido nessa parte, né? Porque daí você está ali, ó, atendendo uma situação, por exemplo, como eu estava falando antes, de ir num comércio, orientar um comerciante, às vezes. Então, é situações assim que, cara, que é desagradável, né? Que às vezes a opinião própria de pessoa nossa seria diferente do que está acontecendo, né? Do que a gente teria que fazer, mas a gente é cumpridor da lei e você sabe muito bem, né? Vocês todos, que se a gente não fazer, de repente, o que tem que ser feito, a gente responde por uma prevaricação, né? Então, é uma situação bem complexa para quem é da área de segurança pública. Você tem que medir as suas ações, você tem que dosar, você tem que ter bom senso, é lógico, dentro daquele bom senso que é te dado a liberdade ali de discricionariedade, né? Também você não pode fazer nada assim, eu não posso fazer nada Carlos Camargo, né? Eu tenho que fazer o que está na legislação. Então, é uma situação complicada para nós, né? A gente faz um concurso público, mas a gente sempre pensa assim, eu quero fazer algo pelo meu país, pelo meu estado, pela minha cidade, pela minha comunidade, pegar aquele ladrão, aquele traficante, aquele cara, né? E aí, hoje em dia, a situação está um pouquinho mais diferente, você tem que ser meio psicólogo, orientar uma situação familiar, levar na conversa a ocorrência, orientar, dar uma palavra de ânimo, às vezes, dar uma palavra de conforto, de esperança. Então, hoje em dia está mais dessa forma mesmo. A gente, além dos nossos problemas em casa, né, das nossas situações familiares, a gente tem que estar com uma mente muito boa para atender esses tipos de ocorrência também. Certo, certo. É verdade. Só para esclarecer, até porque eu acho que é importante, a gente sempre tenta, de alguma forma, trazer, né, de uma forma mais clara possível a explicação. Talvez algumas pessoas podem não compreender, mas só para explicar, gente, quando o sargento fala em prevaricação, ele é um crime que tem no Código Penal, que ele obriga o funcionário público, né, o agente público, a fazer aquilo que a lei determina. Ou seja, ele não pode, por juízo pessoal, retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente um ofício ou um ato que a lei o obriga de fazer. Tá, gente? Então, assim, só para explicar para quem não é da área, que assim, prevaricar é um dos crimes mais
comuns de se acontecer com o servidor público, mas que é um crime grave e que, foi o que ele falou, se a lei determina uma atitude para ele, uma conduta, ele não tem o poder de poder fazer diferente por juízo pessoal ou juízo de valor. Ele está obrigado a seguir o que a lei determina. Só para explicar. E aí, sargento, voltando à questão, que é interessante, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a entrevista. Existe muito na sociedade a questão do erro, né? Nós somos seres humanos, eu sou ser humano, o Henrique, o senhor. Então, assim, todo mundo está suscetível a errar. Errar na sua vida pessoal, errar na sua vida profissional. Eu acho que se fôssemos perfeitos, não seríamos seres humanos. E algumas profissões, o erro marca muito, né? Seja o médico, quando está fazendo uma cirurgia, e aparentemente simples, né? Muitas vezes, mas que algo não dá certo, seja por um erro, seja por uma situação inesperada que venha a ocorrer, às vezes uma situação que não se tinha conhecimento de que era possível e acaba acontecendo. E na polícia, acho que também, quando acontece um erro da polícia, muitas vezes a gente vê na imprensa, as pessoas simplesmente metem o malho, vem o jornalista que não entende lufas, que nunca subiu uma favela, nunca teve numa operação de risco, e que muitas vezes o próprio policial vem a óbito, né? Então, assim, até estava dando um exemplo, há um tempo atrás, na favela do Andaraí, do Rio de Janeiro, a gente teve um caso de uma incursão policial. Quem não conhece o Rio de Janeiro e as favelas do Rio de Janeiro, são favelas muito estreitas, ou seja, muitas vezes não passa nem carro, é só a pessoa, e tem barracos de 2, 3 andares, muitas vezes famosos puxadinhos, né, que se alastram pelo Brasil. Então, numa determinada viela, tinha uma casa de 2 andares, e para o azar do policial que estava subindo o morro, no segundo andar dessa casa tinha um morador com uma furadeira fazendo um furo na parede, uma furadeira elétrica na cor preta, exatamente como se fosse uma pistola, ou uma arma, enfim. Ele estava aproximadamente aí uns 200 metros, 250 metros, quando ele virou, que viu aquela... Porque uma furadeira, ela parece com uma arma, efetivamente. Se você olhar de longe, se você não estiver muito focado ou estiver muito próximo, você vai confundir. Eu posso confundir, qualquer um de nós. E aí ele, infelizmente, veio a atirar nesse morador que faleceu no local. E na época teve-se toda uma questão de não podia, enfim. Teve um julgamento, e aí acredito até que, se eu não me engano, ele foi até absolvido por ter agido em erro, segundo, se eu não me engano, que o Tribunal do Júri determinou. Mas, voltando à pergunta, como é lidar com uma profissão em que o erro é tão condenado por todos, pela sociedade, por aquele que efetivamente não conhece o seu trabalho, mas na hora de opinar por um erro, é o primeiro a falar? Como é lidar sempre, como diziam os antigos, no fio da navalha? Então, na verdade, assim, eu sempre falo isso também, concordo com o pensamento do senhor. A gente vive numa situação que, se dependendo da a sua ação, você vai de herói a vilão numa questão de segundos. Então, o policial militar hoje, ele sabe disso, por conta da exploração da mídia. Assim, é uma situação bem assim, que está muito, pelo menos para mim, que estou já com 8 anos de policial militar, eu já tenho bem, assim, na minha mente, bem claro isso. Você tem que sempre pensar muito bem antes de você tomar uma atitude, porque é aquilo que eu disse, para você ir de herói a bandido é uma questão, um raio de segundos. É uma situação que você faz e você vai. É como você disse, comparou com a profissão de médico, piloto de avião também, profissões que você não pode errar, que se você errar, envolve vidas humanas. E aí, eu sempre falo, a polícia militar, ela funciona assim, é tipo uma autoescola quando você não sabe dirigir. Você vai lá, você faz as tuas aulas ali dentro, por exemplo, de moto, você faz naquela pistinha eterna ali, só que quando você sai na rua é outra situação. Quando você pega a tua motocicleta e vai pilotar na rua, você vai ver que a complexidade daquela pista, que era tudo previsível, é totalmente diferente. E é aí que você aprende a ser policial, é aí que você vai se desenrolar como policial militar. Eu trabalhei, agora eu estou no administrativo, mas eu trabalhei durante muito tempo aqui em Cascavel, numa área de alto índice de criminalidade. Durante muito tempo. Eu trabalhei ali, e ali eu fui aprendendo as situações na prática. Então,
muitas vezes o policial militar, ele erra, porque ele é um ser humano, como o senhor citou essa situação lá do Rio de Janeiro, né? Só que esse erro, a mídia em si, ela explora demais em cima, né? Lógico, eu tenho certeza que o erro do policial militar, ele deixa consequências, ele deixa sequelas, se levar uma vida, por exemplo, que não tem mais como voltar atrás. É diferente de você perder um bem material ou uma outra coisa, você perder uma pessoa é algo que deixa um buraco mesmo, deixa um trauma gigantesco numa família. E eu tenho isso, eu levo isso comigo assim, ó, hoje em dia, muito bem assim, definido, sabe? Eu penso muito antes de tomar uma atitude, porque eu acho que eu não conseguiria nem dormir de noite se eu cometesse um erro, às vezes, com um inocente, com uma pessoa que está ali numa situação e eu cometer um erro ali e atingir essa pessoa. Então, o policial tem que ter isso na sua mente, né? A gente tem que pensar e pensar muitas vezes, só que o que acontece? Por conta da autocriminalidade, alguns estados aí já estão tomados pelo crime organizado. Então, o policial em alguns estados, não é o caso do Paraná ainda, mas eu vejo muito no Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro eu bato palma para os policiais, porque lá é uma guerra urbana. O cara que é policial dentro do Rio de Janeiro, eu não sei, mas o cara, eu não sei como que é a mente desse cara quando ele sai de manhã, mas eu fico pensando às vezes e eu tiro o chapéu para esses policiais, os bons policiais que estão lá, que fazem o seu trabalho certo, que realmente fizeram o juramento e estão indo lá para o dia a dia para combater a criminalidade. Não deve ser fácil. Eu acho que ele vive numa tensão porque você pensa, né? O cara tem que até esconder a farda dele para secar. Ninguém pode ver que ele é, ninguém pode saber que ele é policial militar. Então, imagina a situação. Então, muitas vezes, tudo isso, ela acaba tomando a mente do policial e acontece situações, como o senhor disse, que, às vezes, numa antecipação, na vontade ali de proteger a sua própria vida, cometeu esse erro aí, ó. Mas, o que que a gente tem que... É lógico, eu não estou aqui para dizer, porque, de repente, a família dessa pessoa, se ela ver, ela vai falar, porque não é na sua família, né? Mas, assim, aquele erro culposo, aquele erro que o policial faz, tentando proteger a sociedade, não que eu estou passando pano, não que eu estou falando que, né? Mas, enfim, acontece, é ser humano, nós somos seres humanos. E aonde haver um ser humano, vai ter erro. Aonde tiver pessoas envolvidas, vai ter erros. Então, esse erro é um erro, assim, que, sabe, que é lamentável. A gente lamenta muito, e a gente sabe a dor, pensa, né, na verdade, a dor que essa família que perdeu uma pessoa por uma situação de erro, ela deva sofrer, ela deva levar um peso aí por toda a sua vida. Mas é diferente daquele erro que é um erro doloso, né? É aquele erro maldoso, é aquele erro que, de repente, você sabe, né? Todo setor, tanto medicina, até na igreja, tem as pessoas de mau caráter. Então, é diferente disso. É um policial que está ali trabalhando, que saiu de manhã, que não quis. Eu tenho certeza que no coração dele ele não tinha desejo de ir lá atingir o inocente. Mas, infelizmente, acontece. Nós somos seres humanos, né? Mas a situação, a complexidade da profissão, a complexidade da geografia do local, de alguns estados, é que levam a isso. Mas hoje em dia a gente tem que pensar bem. Qualquer atitude, como policial militar que você vai tomar, você tem que pensar bem. Não tanto, eu não digo tanto pela opinião, né, da mídia, mas primeiramente pelo ser humano que está do outro lado, que às vezes você tem que se privar, se você vê uma situação, por exemplo, aí de um roubo, né, com refém, alguma coisa assim, você se priva, você espera, você não pensa tanto assim em pegar o cara ali, se tiver terceiros que você pode atingir, você sempre tem que zelar pela segurança das pessoas, dos inocentes. Porque não adianta nada você prender um bandido, você fazer um serviço ali, recuperar um bem material e levar um inocente que não tinha nada a ver com a situação. Ali manchou tudo o seu trabalho, ali não valeu a pena nada. Então, eu tenho sempre esse pensamento, sempre sigo essa regra. É lógico que quando eu saí da escola, como eu disse, é tipo uma autoescola mesmo de motocicleta ali que você faz, o treinamento interno, e depois na rua é outra coisa, você vai aprendendo, né? Você vai crescendo, você vai aprendendo na rua, mas você tem que sempre pensar que você está ali para proteger a sociedade. Então, primeiramente, a proteção da sociedade. Não adianta você se preocupar em trocar tiro num banco, por exemplo, que é uma instituição que tem muito dinheiro, e, de repente, atingir um inocente. Então, é isso, eu acho. Você tem que sempre seguir sempre essa linha. Sempre pensar, eu vou proteger a minha vida e a vida das pessoas, né? E depois, se der para prender o bandido, eu vou prender, mas sempre com segurança de quem está ao redor.